Irmãos, que privilégio o Senhor nos dá de estarmos juntos mais um dia. E vamos ler a palavra de Deus mais uma vez, agora na carta aos Coríntios. Eu convido você a abrir comigo a palavra de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Primeiro aos Coríntios, capítulo 11. Faremos a leitura a partir do verso 17 até o verso 34, final deste capítulo. Todos encontraram? Primeiro aos Coríntios, capítulo 11. Verso 17 em diante, diz assim a palavra do Senhor: Entretanto, não vos elogio nessa instrução que vos dou agora, pois as vossas reuniões causam mais mal do que bem. Porque, em primeiro lugar, ouço dizer que há divisões entre vós quando vos reunis como igreja, e em parte creio. E é até necessário que haja divergências entre vós, para que os aprovados se tornem manifestos em vosso meio. Portanto, quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor que vocês têm se reunido. Pois quando comem, cada um toma antes a sua própria ceia. Assim, uns ficam com fome e outros se embriagam. Será que não tendes casas onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Vos louvarei nisso? De forma alguma não vos louvo. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e depois de ter dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. É por causa disso que há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já morreram. Mas, se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer a ceia, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de que não se reúna para condenação. Quanto às demais coisas, eu vos instruirei quando estiver convosco. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar, agradecer a Deus mais uma vez por essa porção de leitura. Senhor Deus, nós te bendizemos essa manhã. Somos gratos, ó Deus, porque o Senhor vem até nós mais uma vez, e o Senhor nos permite, através de Cristo Jesus, nos aproximar livremente da sua graça e da sua presença. Portanto, com fé nele, no nosso amado e bendito Salvador Jesus Cristo, em nome daquele que neste exato momento está intercedendo por nós à destra do Pai,
pedimos, Senhor, que tenha misericórdia de nós. Ó Deus, imploramos que o Senhor fale conosco, que o Senhor abra os nossos corações, abra os nossos ouvidos para compreender, e assim, tendo compreendido a sua palavra, que todos possamos praticá-la, que todos nós, ó Deus, possamos amar o Senhor e amar a sua igreja, como o Senhor nos ensina na sua palavra. Pedimos confiados em Jesus, o nosso Senhor, e já te agradecemos. Amém. Meus irmãos, ao longo da história, seja por parte dos ímpios, dos pagãos, a igreja de Cristo sempre foi reconhecida pelo seu amor. A marca da igreja de Cristo sempre foi o amor que a igreja exercia uns pelos outros. Não apenas isso, quando nós lemos a carta de Judas, lá no finalzinho do Novo Testamento, se vocês quiserem abrir comigo, fiquem à vontade. Em Judas, capítulo 1, no seu único capítulo na carta, note com atenção o que é que o apóstolo Judas escreve no verso de número 12. Carta de Judas, antes do Apocalipse, o versículo de número 12. Falando sobre os falsos mestres, Judas diz assim: eles são rochas ocultas e participam de vossas festas de amor, banqueteando-se convosco sem escrúpulos. Essa é a tradução mais fiel desse texto no verso 12, a partir do manuscrito grego. Festas de amor. E é um pouquinho sobre isso que a mensagem dessa manhã irá nos dizer. O que significa estas festas de amor que os cristãos tinham na igreja primitiva? Era nada mais nada menos do que um grande banquete, onde a igreja toda se reunia para não apenas ter comunhão com o alimento e a presença da igreja, mas nessas festas eram os momentos onde eles celebravam a ceia do Senhor. Então, a isso eles chamavam de festa do amor. Se nós olharmos atentamente a Escritura e o Novo Testamento, as palavras de Jesus, por exemplo, em João capítulo 13, Jesus diz o seguinte: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros como eu vos amei. O nosso Senhor está nos dizendo que nós seremos reconhecidos como discípulos de Jesus se nós fizermos aquilo que Jesus fez por nós, que é amar. Essa é a principal marca da igreja de Cristo. Amor uns pelos outros. Não é apenas um amor comum, mas o amor que Jesus nos amou. E é interessante que essas palavras que Jesus disse foram exatamente no contexto da ceia. João capítulo 13 até o capítulo 17 de João é o momento onde os discípulos estão reunidos com Jesus para celebrar a ceia. E eles estão reunidos e ouvindo vários discursos de Jesus Cristo, onde Jesus lava os pés dos discípulos, onde Jesus ensina sobre o mundo vindouro, em João capítulo 14, e diz: não se turbe o vosso coração. João capítulo 15, Jesus ensina sobre a videira verdadeira. João capítulo 16, Jesus ensina sobre a obra e o ministério do Espírito Santo. Em João capítulo 17, Jesus encerra com a oração sacerdotal, antes de ser entregue nas mãos dos romanos e dos judeus. Todo esse trecho do Evangelho de João está em conversas de Jesus na mesa, onde ele está partindo o pão e tendo comunhão com seus discípulos. E é no partir do pão na mesa que Jesus ensina que a principal marca da sua igreja deve ser o amor. A igreja apostólica, após a ressurreição de Jesus, entendeu isso muito bem. Não é à toa que o apóstolo Lucas nos escreve em Atos capítulo 2 o seguinte:
E a igreja perseverava unânime na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum e perseveravam unânimes todos os dias no templo e também partindo o pão em casa. Eles comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Essa é a marca que os discípulos apóstolos levaram do ministério de Jesus Cristo desde os primórdios da igreja, desde as primeiras reuniões da igreja. A grande marca daquele povo era a comunhão que eles tinham uns com os outros. Eles tinham tudo em comum, eles perseveravam unânimes de um só coração, um só espírito, compartilhavam os bens uns com os outros e partiam pão todos os dias. Uma linguagem para falar do compartilhar do corpo e do sangue de Cristo, da ceia do Senhor. Não apenas isso, mas o apóstolo Paulo, escrevendo a carta de Coríntios, talvez o principal capítulo dessa carta, e não apenas na carta, mas para a sociedade atual, talvez as principais palavras que as pessoas conheçam do apóstolo Paulo, é o capítulo 13 de 1 Coríntios. Veja comigo, 1 Coríntios capítulo 13, é aquilo que é chamado de o capítulo do amor. Olha o que diz o apóstolo Paulo, capítulo 13, verso 4. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se enfurece, não guarda ressentimento do mal, não se alegra com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais falha. E olha o que ele diz no final do capítulo, verso 13. Portanto, agora permanecem estes três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes três é o amor. E em qual contexto o apóstolo Paulo escreve essas palavras do capítulo 13? No contexto em que ele está ensinando sobre a ceia do Senhor, no capítulo 11. Então veja comigo, esses três textos que eu li para vocês, todos esses textos, as palavras de Jesus sobre o amor, as palavras de Lucas sobre a comunhão e como era o ajuntamento dos crentes na igreja primitiva, e as palavras de Paulo sobre o amor, todo esse ensinamento tem o contexto principal da ceia do Senhor, do texto que eu li inicialmente. Existe um elo inseparável com relação à ceia do Senhor e à comunhão que nós temos uns com os outros. E é um pouquinho sobre isso que nessa manhã eu pretendo, ao expor o texto de Coríntios, explicar para todos nós e nós meditarmos juntos na palavra do Senhor. É lindo este capítulo de 1 Coríntios 13. Você pode perceber, inclusive, que muitos ímpios conhecem esse texto. Muitas vezes de cor eles sabem esse texto. Eles usam esse texto no seu dia a dia. Mas a pergunta é, será que eles entendem o que é que a palavra de Deus, o que é que Jesus, Lucas, Paulo, o que é que o próprio Deus quer dizer quando ele fala sobre amor? É interessante que este capítulo, apesar de ser lindo, não era um capítulo de consolo para a igreja em Corinto. Paulo não escreve esse capítulo porque ele está transbordando de amor pela igreja em Corinto, ou porque ele está elogiando a igreja em Corinto pelo amor que eles têm por Jesus e uns pelos outros. Não, pelo contrário. Ele escreve esse capítulo porque ele entende que é justamente o que está faltando na igreja em Corinto: amor verdadeiro. Ele precisa dedicar tempo para explicar o que é o amor.
Se você olha para um contexto mais geral da igreja em Corinto, nós já tivemos pregações aqui sobre a viagem missionária de Paulo na cidade de Corinto, como é que ele planta esta igreja nessa cidade conflituosa, cheia de pecados, de impureza. Na própria carta aos Coríntios nós temos diversos conflitos acontecendo nessa igreja que são revelados para nós. Não se engane, muitas dessas coisas acontecem na igreja de Cristo, no meio da igreja, inclusive na igreja que Paulo era o grande plantador e pastor dessa igreja. Se nós olharmos de forma panorâmica a carta aos Coríntios, por exemplo, os capítulos 1 a 3, nós temos o conflito muito específico sobre os relacionamentos dos irmãos. Então tente imaginar como se fosse nossa própria igreja local. Se nós tivéssemos conflitos de relacionamento, conflitos de liderança, o apóstolo Paulo escreve dizendo que nesta igreja existiam diversos grupos sectários, facções entre os irmãos. Ele dizia que nessa igreja existia o grupo daqueles que entendiam que o apóstolo Paulo era o grande líder. Naquela igreja existia o grupo daqueles que gostavam mais da liderança de Pedro, outros que gostavam mais da liderança do apóstolo Apolo, e outros que talvez eram mais crentes, só que não, que gostavam de dizer: não, nós não seguimos homens, nós seguimos somente Jesus Cristo. Paulo está endereçando essa carta para exortar os irmãos nos conflitos relacionais que eles têm uns com os outros, as contendas, a imaturidade dessa igreja. No capítulo 4 nós temos alguns conflitos emocionais, por exemplo. Era uma igreja onde eles julgavam uns aos outros e existia grande soberba entre eles. No capítulo 5 nós temos alguns conflitos sexuais. Em especial, um homem que tinha relações sexuais com a sua própria madrasta. Capítulo 6, nós temos conflitos jurídicos no meio desta igreja. Irmãos que iam no tribunal da cidade para acusar uns aos outros, para levar proveito sobre uns aos outros. Capítulo 7, nós temos mais conflitos matrimoniais. Eles não sabem lidar com o casamento. Eles não sabem lidar com o divórcio. Eles não sabem lidar com as virgens e os solteiros na igreja. Capítulo 8, nós temos mais conflitos cerimoniais com relação às comidas sacrificadas por ídolos lá na cidade de Corinto. Como é que os crentes devem se relacionar com a idolatria e a pureza diante de Deus? No capítulo 9, como nós, eles têm conflitos financeiros. Uns não ofertam, outros ofertam pouco, e outros não estão nem um pouco preocupados com as finanças dos irmãos. Capítulo 10 e o capítulo 11, como se não bastasse muitos conflitos, eles têm conflitos também com relação à ceia do Senhor. Eles não estão ceando conforme a orientação do nosso Senhor Jesus Cristo. Uns naquela igreja não estão discernindo o corpo de Cristo. Eles estão desprezando o significado de compartilhar o pão e o sangue. Outros estão mais preocupados em encher as suas panças, em se aglutinarem, em se embriagarem, do que preocupados em que todos tenham o alimento e todos possam juntos em comunhão estar saciados, como num grande banquete. Tente imaginar a cena. Talvez as famílias mais abastadas chegavam antes nas reuniões e chegavam com várias cestas, sacolas, irmãos generosos, que traziam muitos alimentos, muita bebida, só que eles não esperavam os irmãos mais pobres. E é comum naquela época que os irmãos mais pobres tivessem que trabalhar mais, tivessem que trabalhar até mais tarde. E quando eles chegavam para esse banquete, para essa festa do amor, o alimento já estava escasso, se não já acabado, e já não sobrava mais nada para esses irmãos. Tente imaginar esse contexto. Pessoas na igreja de Cristo, celebrando a festa do amor,
negando o alimento umas para as outras, pegando as filas do banquete na frente uns dos outros, buscando proveito próprio, se embriagando, e através de estarem embriagados, com toda certeza, falando coisas que não deveriam, agindo de forma que não deveriam. Isso na ceia do Senhor Jesus Cristo. Era uma cena lastimável. O apóstolo Paulo, recebendo todas essas notícias dos conflitos dessa igreja em Corinto, também endereça algumas palavras para essa igreja no quesito da ceia do Senhor. Eu tenho certeza que se o apóstolo Paulo pudesse falar para nós como é que a igreja em Corinto celebrava a festa do amor, ele diria que eles não estavam celebrando a festa do amor, eles estavam celebrando a festa deles mesmos, a festa do ego, a festa onde eles só estavam preocupados uns com os outros. Se não, veja comigo, a partir do capítulo 10, deixa aberto comigo aí em 1 Coríntios capítulo 10, como é que o apóstolo Paulo aponta o egoísmo desses irmãos. Olha o que diz o verso número 24, capítulo 10, verso 24. Ninguém busque o seu próprio bem, mas sim os dos outros. Olha o que diz agora o capítulo 11, verso 20. Portanto, quando vocês se reúnem no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor que vocês se reúnem. Isso é interessante. O apóstolo Paulo está questionando o motivo, a motivação da ida deles para este banquete, para essa festa do amor. E ele diz: vocês não estão indo para este lugar para participar da ceia do Senhor. Este não é o propósito de vocês. Vocês não estão indo lá para cultuar a Deus. Vocês estão indo lá para cultuar a vocês mesmos. Vocês estão indo lá não em honras ao nome do Senhor Jesus Cristo e a tudo que Ele nos ensinou, mas vocês estão indo lá para cultuar o ego de vocês, o orgulho de vocês, a soberba de vocês. Olha o verso 21. Pois quando vocês comem, cada um toma antes a sua própria ceia. Assim, uns ficam com fome e outros ficam embriagados. Olha o que diz o verso 22. Será que vocês não têm casas para onde comer e beber? Ou vocês desprezam a igreja de Deus e envergonham aqueles que nada têm? O apóstolo Paulo está dizendo que a conduta deles era uma conduta de desprezo para com os irmãos. Eles estavam envergonhando os demais irmãos, desprezando os demais irmãos. Em outras palavras, eles não estavam amando os irmãos. E ao não amar os irmãos, eles não estão amando o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo aponta o egoísmo desses irmãos, mas não apenas isso, ele aponta os efeitos deste egoísmo. Em outras palavras, ele vai dizer: se vocês continuarem ceando desta forma, essas são as coisas que irão incorrer nas vossas vidas. Esses são os efeitos, esses vão ser os resultados na vida de vocês. Veja comigo, capítulo 11, verso de número 17. Vocês se ajuntam não para melhor, senão para pior. Vocês estão se ajuntando e vocês não estão crescendo. Vocês não estão amadurecendo. Vocês não estão saindo homens e mulheres melhores. Pelo contrário, vocês estão saindo piores. Olha o que diz o verso 18. Porque em primeiro lugar ouço dizer que há entre vós divisões quando vos reunis. Não existia comunhão, existia divisão na igreja em Corinto. A ceia, que é o momento onde a igreja se reúne em torno da mesa e a mesa de Cristo, onde todos devem compartilhar, eles estavam fazendo o oposto, o exato oposto. Em vez de ter comunhão, eles tinham
divisão. E não é isso que muitas igrejas fazem hoje? Eles são reunidos num só lugar, mas não existe comunhão, só existe divisão. Cada crente está preocupado com o seu próprio umbigo. Cada crente sai para viver a sua vida. Os cultos hoje em dia, infelizmente, já não são mais sinônimo de reunião e celebração comunitária. Os cultos são individualistas. A nossa fé hoje em dia é individualista. E não para o nosso espanto, quando nós celebramos a ceia do Senhor, também estamos fazendo isso de forma individualista. E nós vamos ver isso. Olha o que diz o verso 27. Por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Note o que o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos. Ele está dizendo que o ato de você, a igreja de Corinto, tomar a ceia antes dos demais, embriagarem-se, em vez de se encher de amor, se encher do Espírito, eles não estavam pecando simplesmente contra os irmãos, eles estavam pecando contra o próprio Senhor Jesus Cristo. Eles seriam culpados do sangue e do corpo do Senhor. Se não, veja ainda o verso de número 29. Quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. O apóstolo Paulo não está querendo dizer que se você fizer essas coisas, você não vai prosperar na sua vida. Não é essa condenação que ele está em mente. Ele está dizendo, se vocês continuarem ceando assim, não discernindo o corpo do Senhor, vocês vão incorrer na condenação das suas almas. Se não, veja ainda o verso 30. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e talvez na sua tradução esteja escrito, muitos que dormem. Mas a linguagem do apóstolo Paulo é a seguinte: por causa desse tipo de conduta da igreja em Corinto, o próprio Senhor Jesus Cristo tornou muitos daqueles crentes fracos, doentes, ao ponto de matar alguns deles. Essa é a interpretação que nós temos ao longo da história da igreja. A interpretação é a seguinte: o ato de comer a ceia do Senhor indignamente, sem discernir o corpo do Senhor, o ato daquela igreja comer a ceia do Senhor, não para comunhão, mas para divisão, não para bênção, mas para maldição, incorreu na morte física de alguns desses irmãos e irmãs. Não é à toa, e não é nesse texto apenas que nós vemos que Deus matou pessoas por causa de alguns pecados. Nós temos isso no Antigo Testamento, e aí você diga talvez, mas o Antigo Testamento era a era onde não existia graça. No Novo Testamento nós somos agora a era da graça. Não é isso que eu vejo em Atos dos Apóstolos. Nós temos no capítulo 5 um casal que mentiu sobre a oferta de um terreno, Ananias e Safira. E o que é que o Senhor fez com este casal? Fez com que eles não prosperassem? Vocês não vão mais prosperar financeiramente, vocês vão ser pobres para o resto das suas vidas. Não, o Senhor simplesmente os matou. Irmãos, pensem nisso. Se o Senhor levasse em consideração alguns dos nossos pecados aqui hoje e nos matasse por conta desses pecados, tirasse a nossa vida. O apóstolo Paulo diz que é isso que acontece na igreja em Corinto, por causa dessa conduta pecaminosa dentre eles. É por isso que vocês estão fracos, é por isso que vocês estão doentes, é por isso que alguns de vocês já morreram. Esses são alguns efeitos de, ao invés de celebrar a festa do amor,
Eles estavam celebrando a festa do ego. E o apóstolo Paulo, então, neste capítulo 11, nos ensina o que é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, versos 23 ao 26, é o ato de comunhão onde nós juntos quebramos o pão, dividimos o cálice do Senhor como um símbolo daquilo que Jesus fez por nós. Quando nós partimos o pão, nós estamos nos lembrando que o corpo de Cristo foi moído, foi morto por nós, foi dividido por nós, e cada um de nós pode ter acesso a um pedaço dessa graça. Este é o símbolo da comunhão da ceia. Nós juntos estamos tendo comunhão em memória de Jesus. Só que aqueles irmãos em Corinto não estavam preocupados com a memória de Jesus, com o sacrifício de Jesus. Eles só estavam interessados com o banquete e em comer o máximo possível da melhor comida possível. Não importa se os demais ficam com fome. O apóstolo Paulo então diz: vocês precisam participar dignamente da ceia. Isso nós sabemos, mas o que significa participar de forma digna da ceia do Senhor? O que significa não participar indignamente? O que significa participar dignamente? Olha o que diz o verso 27 em diante. Olha o verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe para a sua própria condenação. O apóstolo Paulo chama a igreja em Corinto para um autoexame. O que significa esse autoexame? Eu tenho a tendência, irmãos e irmãs, de, ao olhar o texto bíblico, não conseguir fugir do que o texto ensina. Em que contexto é que o apóstolo Paulo está dizendo que eles devem se examinar antes de participar deste banquete? O apóstolo Paulo não simplesmente está dizendo que você deve se examinar no sentido de olhar se existem, talvez, alguns pecados secretos no seu coração, ou se examinar no sentido mais simples de perceber se você está caminhando realmente segundo a fé em Cristo Jesus. Não. O exame que o apóstolo Paulo tem em mente é o exame com relação a essas práticas erradas que eles estavam fazendo. Ou seja, examinem-se se vocês estão celebrando a ceia sem se preocupar com o seu próximo. É este tipo de exame que Paulo tem em mente. Pensem se alguns irmãos estão tendo comida para celebrar junto com vocês. Pensem se alguns irmãos já chegaram, se vocês estão ansiosos demais para celebrar a ceia, mesmo que alguns irmãos fiquem sem celebrá-la. É esse autoexame. Não é o autoexame que é lícito e é recomendável, que nós fazemos todas as vezes que nós celebramos a ceia, para vermos se nós estamos na fé. O apóstolo Paulo diz isso na segunda carta aos Coríntios. Nós sempre temos que examinar a nossa fé. Nós somos crentes verdadeiros? Nós estamos vivendo em santidade? Nós estamos seguindo as palavras de Jesus? Nós estamos nos arrependendo dos nossos erros e pecados? Este exame nós temos que fazer não apenas na ceia, mas todos os dias da nossa vida. O autoexame que o apóstolo Paulo tem em mente não é necessariamente, irmãos e irmãs, um exame consigo mesmo. É um exame do nosso próximo. Se ele está conosco, se ele está tendo comunhão conosco, se nós estamos abrindo a destra da nossa comunhão para os nossos irmãos. E nesse quesito, irmãos e irmãs, eu acredito pessoalmente, eu digo especialmente por mim, que às vezes muitas das nossas celebrações de ceia do Senhor, nós estamos mais preocupados conosco do que com o nosso irmão que está do nosso lado. O que nós fazemos quando nós estamos prestes a cear? Nós tomamos um momento de introspecção e refletimos brevemente na nossa vida. Mas será que quando nós comemos o pão e bebemos o cálice, na nossa mente nós também estamos pensando nos nossos irmãos que estão dos nossos lados?
Em outras palavras, o apóstolo Paulo, quando ele encerra a exortação da ceia, olha o que ele diz no verso 33. Portanto, encerrando, finalmente, minhas últimas palavras sobre o assunto. O que é que o apóstolo Paulo diz? Meus irmãos, quando vos reunis para comer a ceia, esperem uns pelos outros. O apóstolo Paulo ele não diz, irmãos, quando vos reunis para comer a ceia, verifiquem que se durante a semana vocês se santificaram o suficiente. Meus irmãos, quando vos reunis para comer a ceia, verifiquem se vocês estão vivendo em arrependimento e fé em santidade. Não. Meus irmãos, quando vos reunis, verifiquem se vocês leram a Bíblia e oraram suficientemente. Não. Essas coisas são importantes? Não preciso dizer que são. Óbvio que são. Mas ele encerra dizendo que a principal prática que vai solucionar os problemas que eles estão cometendo é esperar uns pelos outros. É isso que ele diz, examinem-se a si mesmo. E isso nos leva, irmãos, ao segundo texto que nós lemos essa manhã. O texto de Gênesis capítulo 4. A história de Caim e Abel. Como vocês sabem, Caim foi tomado de um ódio, de uma soberba, de uma ira tremenda contra o seu irmão, por inveja, rancor. Isso o levou a quê? A assassinar o seu próprio irmão. A ideia que o texto nos traz é que não apenas ele mata o seu irmão, mas que ele esconde o seu irmão embaixo da terra. Foi a primeira sepultura no universo. E foi uma sepultura às escondidas. Mas de Deus nada se esconde. Assim como Adão no sermão passado, nós vimos que ele não pôde se esconder de Deus. Caim deve saber que não pode esconder Abel falecido do Senhor Deus. Caim não pode esconder o orgulho, a ira, a inveja, a soberba, o rancor que está no seu coração do Senhor Deus. Então o Senhor Deus se apresenta para Caim e diz aquilo que é a pergunta do nosso sermão desta manhã. Caim, onde está Abel, o seu irmão? Você se lembra qual foi a pergunta que nós meditamos na semana passada? Deus chega para Adão e diz: onde você está, Adão? E ele resolve no coração de Adão, traz as novas vestes, a promessa do Evangelho, e Adão então é renovado na fé em Deus. Assim como espero que todos nós tenhamos sido. O Senhor nos questionou na semana passada, onde é que nós individualmente estamos? Mas agora o Senhor chega para Caim e pergunta: Caim, onde está o seu irmão? A pergunta que o Senhor nos faz é exatamente essa: onde está o seu irmão? Espero que você já esteja resolvido com relação a onde você está diante de Deus. Mas agora você precisa dar um passo além. Onde está o seu irmão? Tente imaginar como essa pergunta ressoou nos ouvidos e no coração de Caim. Não precisa nem imaginar, o próprio Caim nos responde como é que ele respondeu a essa pergunta. Ele vira audaciosamente para o Senhor e diz: por acaso agora eu sou guardador do meu irmão? O Senhor está louco? Por que o Senhor vem perguntar do meu irmão para mim? Por acaso eu sou o tutor do meu irmão? Por acaso eu sou responsável pelo meu irmão? Preste atenção. Quando Deus faz a pergunta para Caim: onde está Abel, seu irmão? Ele está querendo dizer: Caim, você é responsável pelo seu irmão. Onde está? Caim entende isso. Caim entende que essa pergunta fala sobre a responsabilidade que ele tem para com o seu irmão Abel. O problema não é entender isso. O problema é que ele não gostou disso. Ele não aceitou isso.
Onde está o nosso irmão? E especialmente pensando em termos da ceia do Senhor, dos conflitos que a igreja em Corinto estava vivendo, eles não estavam preocupados com os seus irmãos. Eles não se sentiam responsáveis pelos seus irmãos. Eles não sentiam que eles deveriam prestar contas a Deus pelos seus irmãos e pela igreja. Portanto, eu trouxe algumas conclusões para nós. Número 1. Deus nos criou para vivermos em comunidade. Deus não criou você para que você viva sozinho. Ele nos deu uma comunidade para vivermos. Não apenas a sociedade, o mundo que nós vivemos, mas ainda mais a igreja de Cristo. A igreja de Cristo deveria ser o laço de comunhão que nós temos mais forte do que até mesmo os nossos familiares. Ou você não se lembra daquele momento em que Jesus estava ensinando seus discípulos dentro de casa? Algumas pessoas do lado de fora chegam e dizem: Senhor, a sua mãe e os seus irmãos esperam lá fora. E o que é que Jesus disse? Onde está? Quem é a minha mãe e os meus irmãos? Esses são a minha mãe e os meus irmãos, aqueles que fazem a vontade de Deus. Ou então você não se lembra daquilo que os discípulos disseram para Jesus: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Sabe qual é uma das recompensas que Jesus promete para os discípulos que deixam tudo para tomar a cruz e segui-lo? Jesus disse: eu vos digo que eu vos darei uma nova família, não apenas na era vindoura, mas ainda nesta mesma era. Uma das bênçãos que Deus promete para nós é uma nova família. E essa família deveria nos trazer um vínculo mais próprio do que a nossa família de sangue. Segundo, Deus nos ensina que nós somos responsáveis uns pelos outros. Deus nos ensina que você vai prestar contas por cada um dos seus irmãos e irmãs. É difícil de engolir isso na sociedade que nós vivemos. Numa sociedade individualista, onde nós só estamos preocupados conosco. Onde nós pensamos que a salvação ela é individual. Onde é que nós lemos isso? Onde é que isso está na Bíblia? Ou será que você vai viver sozinho no céu? Terceiro, o nosso Senhor morreu não apenas por você, mas pelos seus irmãos e irmãs. Quarto, da mesma forma, a ceia do Senhor não é individualista. A ceia do Senhor deve manifestar essa relação entre sim a nossa comunhão com Deus, mas também a nossa comunhão uns com os outros. Porque senão você poderia tomar a ceia em casa sozinho. Não poderia? Você não tem comunhão com Deus, com Cristo? Por que é que nós não tomamos a ceia sozinho em casa? Ou por que é que nós não fazemos a ceia virtual? Como infelizmente muitas igrejas fizeram e têm feito, ao ponto de que deram argumento para os desigrejados, de que de fato, se agora até a ceia é virtual, por que é que eu preciso estar reunido como igreja? Por último, só é possível nós assumirmos essa responsabilidade uns pelos outros. Em outras palavras, só é possível nós começarmos a amar verdadeiramente uns aos outros através de Jesus, o nosso Senhor. Ele nos deu exemplo para que nós façamos como Ele. Eu encerro com algumas aplicações práticas. Primeiro, eu gostaria que através dessa mensagem você pudesse fazer uma reavaliação do seu entendimento sobre amor.
eu gostaria que você se questionasse: o que é que você entende por amor? O que é que significa amor para você? Como é que a sociedade lá fora, como é que o nosso mundo hoje define o que é amar? E que você fizesse a seguinte pergunta: será que o meu entendimento de amor tem sido mais moldado e forjado pela cultura do mundo e não pelo que a palavra de Deus me ensina? O que é amar a Deus? E o que é amar o meu próximo? Segundo, eu gostaria que você refletisse sobre quais possíveis formas você tem desprezado a igreja de Cristo. Todos nós desprezamos a igreja de alguma forma, da mesma forma que todos nós desprezamos o próprio Deus, todos os dias da nossa vida. Eu gostaria que você pensasse: de que forma eu tenho desprezado a igreja? De que forma eu tenho me parecido com esses irmãos e irmãs em Corinto? Ou, em outras palavras, de que forma eu posso amar mais e melhor os meus irmãos e minhas irmãs? O que ainda falta fazer por eles? Por último, será que o Senhor Deus tem trabalhado na sua vida a tal ponto, tem trabalhado no seu coração de tal maneira que o ódio, a soberba, a inveja, o rancor já não são mais predominantes no seu coração, mas agora, ao contrário, o amor, a graça, a misericórdia, a paciência, a bondade, a longanimidade, são essas coisas agora que preenchem e predominam no seu coração e nas suas atitudes? Tente refletir sobre isso. Que parte da sua vida o ódio tem ocupado? O ódio, o desprezo pelos seus irmãos. E aí talvez você pense: mas não, eu não odeio os meus irmãos. Eu só não quero dividir muito a minha vida com eles, né? Eu não odeio, eu não quero que eles morram, mas eu simplesmente quero viver a minha vida. Isso é odiar e desprezar os seus irmãos. Imagine se nosso Senhor Jesus Cristo tivesse o mesmo pensamento que você. Não, eu não odeio. Talvez eu não envie eles para o inferno, mas eu simplesmente quero viver a minha vida. Cada um deles vive a vida deles. E se Deus pensasse isso a seu respeito? E se Deus decidisse não compartilhar o seu próprio sangue conosco? O que seria de nós? Vamos orar com uma oração silenciosa. Vamos refletir ao Senhor, para que nós possamos de fato passar a amar mais e melhor os irmãos que o Senhor deu para cada um de nós. Nós sabemos formas onde nós precisamos e podemos amar uns aos outros. Oremos. Senhor Deus, nós te bendizemos essa manhã. Mais uma vez, ó Deus, o Senhor nos reúne como um só corpo, num só lugar, num só espírito, em uma só alma, em um só coração, diante daquele que compartilhou o seu próprio corpo, o seu próprio sangue conosco.
O apóstolo Paulo nos diz que o Senhor não apenas nos deu todas as coisas, mas o Senhor nos deu o seu próprio Filho. Aquilo que é o mais precioso, o mais valioso por nós. E nessa manhã o Senhor nos questiona mais uma vez. E agora o Senhor nos questiona sobre onde está o nosso irmão. E onde é que nós estamos com relação aos nossos irmãos. Ó Pai que está nos céus, da mesma forma que o Senhor questionou a Caim, lá no princípio de todas as coisas, imploramos, ó Deus, que o Senhor nos questione nessa manhã, que a Sua palavra venha e rasgue os nossos corações, e que a Sua palavra nos leve, nos impulsione a agir de acordo com a Sua vontade. Que nós possamos, ó Deus, espiritualmente esperar uns pelos outros. Que nós possamos não buscar o proveito próprio, mas sim o bem de outrem. Que nós, ó Deus, não venhamos a desprezar a igreja de Cristo que foi comprada pelo próprio sangue do Senhor. O Senhor não nos criou para vivermos individualisticamente. Nós somos chamados para viver em comunidade, ó Deus. E queremos nessa manhã te agradecer por tão grande privilégio que o Senhor nos dá, de vivermos como uma grande família. Se alguns entre nós, ó Deus, essa manhã não conseguem ainda compreender a beleza da comunhão, faça isso por eles. Ó Deus, se há alguns entre nós que ao longo da sua caminhada foram feridos, magoados por irmãos, irmãs, ou ditos irmãos e ditas irmãs, traga consolo ao coração deles, Senhor. Traga graça, perdão, misericórdia. Ó Deus, se há entre nós um coração com ódio, com orgulho, com soberba, inveja, avareza, purifica este coração, Senhor. Ó Deus, se há entre nós aqueles que carecem financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, nos dê a capacidade, ó Deus, e as condições e a consciência para nós amarmos esses irmãos. Ó Deus, nós imploramos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor faça de nossa igreja local uma comunidade de amor, de comunhão, de misericórdia, de graça, de paciência. Que nós possamos manifestar isso para aqueles que nos cercam lá fora, para nossas famílias, aqueles que trabalham conosco, aqueles da nossa vizinhança. Ó Deus, como o Senhor mesmo orou, que a sua igreja possa ser reconhecida pelo amor. Faça isso por nós, ó Deus, porque senão inútil é o nosso ajuntamento, é em vão, é inútil. Imploramos, ó Deus, que o Senhor ouça as nossas orações em Cristo Jesus, e acima de tudo, que ouça as orações do seu próprio Filho, que pediu por unidade e amor. E sabemos que o Senhor não rejeita a oração do teu Filho. Oramos em nome dele agradecidos, Senhor. Amém.